Bom dia a todos. É com prazer que iniciamos esse segundo dia da primeira semana do idoso da Casa Undina Lobo. Eu sou Maria Luísa e vou acompanhá-los nessa jornada da terça-feira. Gostaríamos de dar as boas-vindas e avisá-los já de antemão que amanhã, quarta-feira, teremos o tema Saúde do Idoso. Na quinta-feira, violência com a pessoa idosa. E na sexta, ambiência e expectativas futuras. Bom, especialmente destacando que no sábado teremos o leilão beneficente. O leilão trará uma série de itens bastante interessantes, muito disputados já desde já, e mais adiante vamos falar um pouco mais sobre isso. Estarei hoje acompanhada do Marcos Yamamoto, da Cisco, e da Mariana Yamaguchi, que está nos acompanhando, que é da Casa Undina Lobo. Todos eles nos dando um suporte para que essa manhã seja bastante dinâmica. Gostaria de, nesse momento, já passar a palavra para a diretora Edna Versuto, que é advogada, há 10 anos como voluntária da casa e vice-presidente do Conselho da Casa Undina Lobo. Doutora Edna, bom dia, a palavra é sua. Bom dia. Estamos com pouco som? Melhorou? Melhorou o som? Melhorou. Desculpem que eu vou ficar bem perto para melhorar. Quero agradecer demais a você, Maria Luísa, por todo o auxílio que tem nos dado. Também agradecer à professora doutora Celina por participar e trazer essa contribuição valiosa aqui para a nossa semana. E também a Cisco por disponibilizar a plataforma para nós. Bem, como a professora já estou há 10 anos na casa, tenho muita satisfação de poder contribuir. Eu comecei como voluntária na boutique e depois de alguns anos eu fui para a diretoria. Sempre todos nós somos voluntários e eu trabalhei bastante tempo, recentemente que eu fui eleita como vice-presidente, eu trabalhei muito tempo na área jurídica e administrativa. Então, eu vou dar uma ideia para vocês como nós estamos trabalhando na pandemia em relação aos empregados da casa. Então, nós sempre pautados pelas orientações da área de saúde, nós temos uma equipe médica que tem nos ajudado muito, nos apoiam em tudo. E nós implantamos vários protocolos visando tanto a segurança dos colaboradores e tanto quanto dos moradores. Começou já no início de março, nós bloqueamos todas as visitas, até hoje esses protocolos são seguidos, então as visitas são proibidas, nós fizemos testes e estamos fazendo testes tanto nos colaboradores como nos moradores, aquelas pessoas que, por alguma razão, têm alguma suspeita, um estado febril, talvez um estado gripal, o colaborador ele é imediatamente encaminhado às unidades básicas de saúde para a testagem. Eventualmente, aqueles que são da área de enfermagem são testados por laboratório disponibilizado pela casa, para ser mais rápido, não é? E enquanto esses colaboradores não apresentem um resultado negativo, eles ficam afastados do trabalho, por segurança para toda a equipe e moradores. Vacinação, todos fomos vacinados em final de janeiro, começo de fevereiro. Todos já receberam a terceira dose, a dose de reforço.
todos os nossos colaboradores recebem diariamente orientações. Em que sentido? Procedimentos de higiene, distanciamento. Os GPs todos usam máscaras, luvas, aventais, toucas, face shield. Então, nós temos assim, um cuidado muito intenso em relação a esses processos. Uma vez por semana, a casa passa por uma desinfecção nos moldes hospitalares. E, dentro das orientações para os funcionários, nós fazemos questão de explicar quais são as boas práticas de trabalho, como que a limpeza, todos os cuidados, olha, álcool gel, limpeza, a limpeza foi, agora ela está muito mais intensa do que era no passado, e também eles foram orientados e são orientados nos comportamentos que eles têm que ter no transporte público e dentro da casa. Porque dentro das próprias moradias, né, das residências deles. No seguinte sentido, você vai chegar, você vai tirar a roupa, lavar as mãos, não fique sem máscara próximo das pessoas, porque houve até um tempo que eles tinham receio que os moradores poderiam transmitir a Covid. Então, nós explicamos que não, que o morador ele está isolado na casa. Quem pode levar são as pessoas que circulam. Né? Então, assim, nós insistimos nessas boas práticas, inclusive quando já houve aí mais duas crises mais sérias, então nós reforçamos para que eles tenham esses comportamentos. Além disso, nós temos um local específico para receber tudo que chega na casa, doações ou materiais que são adquiridos. Aí esses itens, primeiro, eles não têm contato com os idosos, eles são higienizados para poderem estar dentro da casa. E nesse período todo, é óbvio que os idosos eles sentem falta das visitas, das festas, porque nós temos muitas visitas, muitas festas. Mas, graças aos nossos voluntários e a empresas parceiras, nós conseguimos fazer vídeos. A própria casa tem feito comemoração de aniversários, videochamadas por celular, sessões de fisioterapia. Então, são procedimentos que aliviam um pouco o que eles não perderam nesse período. Né? E, por enquanto, nós continuamos tendo todos esses cuidados até que a médica estabilizar, podemos receber mais voluntários, enfim. Enquanto a equipe médica não liberar novas atividades, permaneceremos assim, sempre apenas por remotas. Quero agradecer muito a vocês e eu tenho certeza que a palestra está extremamente produtiva. Muito obrigada a todos. Ficou muito claro que uma das grandes armas do enfrentamento contra a pandemia é exatamente a informação. Né? Tanto quanto os EPIs, tanto quanto os cuidados de higiene, de cuidados com o que passa pela rua, né? Sejam roupas, sejam calçados e sejam materiais que vêm de fora, é a informação que vai trazer a tranquilidade para que todos saibamos enfrentar. Muito obrigada pela sua colocação. E passamos agora à apresentação de um vídeo com a diretora Adriana, relacionado à captação de recursos da casa, para a casa, para a sustentação da casa Undina Lobo.
Eu sou, com certeza, eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu me tornei voluntária da Undina, porque né, a gente pensa que nós fazemos o bem para velhinho, né? E não é nada disso. Eles que me fazem bem. Todas as vezes que eu venho até a casa, que eu dou o meu tempo, que eu dou a, a minha disponibilidade, eu lembro que eles, eles me dão muito mais do que eu dou para eles, porque eles me dão motivação na vida, eu sinto motivação, é muito gratificante quando eu entro e vou passear ali pela casa e eles me chamam pelo nome e eu sinto muito carinho no olhar deles. Meu nome é Adriana Domingos Horvat, eu estou diretora voluntária de captação de recursos da Casa Undina Lobo há 4 anos, mas eu sou voluntária dessa instituição há 28 anos. Eu conheci a casa através da Dona Deia. A Dona Deia foi uma das idealizadoras do projeto e desde então eu me apaixonei pela instituição e me tornei voluntária. Primeiro, como voluntária de feijoada, eu vinha anualmente aqui servir como garçonete na feijoada que a casa realizava anualmente, e depois eu fui me envolvendo em outras frentes que também precisavam de ajuda. O Ondina é uma casa filantrópica para idosos sem recursos, em regime de moradia permanente. Mas mesmo sendo uma instituição que é reconhecida como utilidade pública, nós não temos qualquer ajuda governamental. Portanto, a importância da captação de recursos para a sobrevivência da casa. Nós vivemos exclusivamente de doações de pessoas físicas e jurídicas e temos capacidade para até 90 moradores. Hoje, temos 57 pessoas morando aqui, 37 mulheres e 20 homens. Nossa intenção é trabalhar na capacidade máxima da instituição. Por isso, tão importante a captação de recursos para a sobrevivência dessa casa. A aderência a campanhas e eventos da nossa casa é de suma importância, como por exemplo a campanha do Abraço um Amigo, que a partir de R$ 30 mensais o doador pode nos ajudar nas despesas mensais de um idoso. Contamos com a sua colaboração, né? E eu sou muito grata e muito honrada de poder fazer parte de tudo isso. Segundo a Adriana, é necessário que haja realmente uma captação de recursos para que se sustente todo esse grupo que hoje está reduzido a 57 pessoas, mas que pode chegar a 90, como ela disse. Então, a sua contribuição também é muito importante. Marcos colocou no chat o CNPJ da empresa, que é o meio pelo qual pode ser feito um Pix, certo, Marcos? Estou colocando agora, professora. Ótimo. Então, digo aqui também, o Pix para a Casa Undina Lobo é o CNPJ, que é 62 788 484 1000 ao contrário 32. Quem estiver disposto a colaborar será muito bem-vindo. Então, passamos agora à apresentação da nossa palestrante de hoje, a doutora Celina Azevedo, que falará sobre o tema Envelhecer na Contemporaneidade. A doutora Celina é doutora em Ciências Sociais e mestra em Gerontologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
especialista em gestão de programas intergeracionais pela Universidade de Granada, na Espanha, e em gerontologia social pelo Instituto Sede Sapiente, em São Paulo. Docente no curso Fragilidades do Envelhecimento, gerontologia Social e Atendimento, do COGEAI PUC São Paulo. Atuou até 2020 como assessora da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo. Doutora Celina, a palavra é sua. Muito obrigada pela participação. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todes. É um orgulho grande, uma honra enorme estar aqui com vocês, ter aceito esse convite para essa reflexão tão necessária, né, que vai acontecer durante toda essa semana aqui na casa, na Semana do Idoso. Ontem já tivemos a palestra do Félix, né, para conversar sobre essas questões da economia. Amanhã, o Dr. Wilson Jacó, a Maria Berzins, a Maria Luísa também vai dar a sua colaboração. Foi construída essa ideia da semana, na verdade, justamente nessa perspectiva de se olhar os vários perspectivas, os vários olhares para o envelhecimento. Eu, pelo meu lado, vou falar sobre essa questão do envelhecimento na contemporaneidade, que é o meu tema de pesquisa, inclusive, a minha tese de doutorado, entendendo como se fosse um sobrevoo, né, de como a nossa sociedade, como a nossa cultura olha para o envelhecer hoje, né? De que forma que esse olhar é posto e principalmente, de que forma esse olhar é construído. Não à toa, obviamente, nós temos todas essas questões que são muito discutidas, né? Sobre os preconceitos, os estereótipos, enfim. Não à toa, lá na década de 60, em 1969, mais ou menos, foi cunhado por um gerontólogo também americano o termo idadismo, para se referir às questões do preconceito, os estereótipos contra o processo do envelhecimento, contra a pessoa idosa, contra o velho e a velha, né? Bom, antes de iniciar a minha fala, eu me organizei, viu, gente? Eu vou seguir mais ou menos um roteirinho, porque eu vou me animando, aí eu vou pegando para lá, para cá, enfim. Às vezes eu costumo me perder. Para não me perder, inclusive, no tempo, eu vou seguir um roteiro. Mas antes disso, agradecer imensamente aos companheiros e às companheiras que estão aqui conosco hoje, nos dando todo o suporte, correndo o risco de esquecer de alguém, o Marcos, o Marcelo, o Fabrício, a Mariana, enfim, né? Todo mundo que Inclusive, está... doutora Celina, só para destacar que as pessoas podem participar ao longo da sua palestra, né? Conforme combinado, que tanto pelo chat quanto assim, as manifestações que forem feitas, o Marcos estará aí para nos ajudar nessas contribuições. Ah, perfeito, perfeito. Isso é uma coisa que nós... Obrigado, professora. E já aproveito porque já tem uma pergunta aqui em relação ao tema idadismo. Diz aqui, a Fátima diz, é a primeira vez que eu ouvi falar do idadismo. E por que esse tema não é abertamente discutido tanto quanto outros ismos? Na verdade, até que há uma discussão bem importante dentro do âmbito da gerontologia, particularmente da gerontologia social, sobre essas questões dos preconceitos e dos estereótipos, né? Como eu disse, Edna, né, que é o nome da ouvinte, da pessoa que está participando. Fátima. Fátima, desculpe, Edna é a nossa diretora que abriu aqui. Viu, Fátima? É até sim discutido, nós temos muitos trabalhos discutindo isso. Eu posso até te dar a ideia, nós temos lá no SESC uma publicação chamada Revista Mais 60, Estudo sobre Envelhecimento,
que, por exemplo, em 2014, nós tivemos um artigo muito interessante da Denise a respeito do preconceito da moda em relação ao velho e à velha. Então, muito rapidamente, o que a Denise discutia é justamente isso. Existe uma moda para velho e para velha, né? Ou a moda, e como isso é construído, essas ideias construídas, né? Que todo mundo aqui, tenho certeza, todo mundo que está aqui pode dar um exemplo, né? A minha avó não usa maiô porque não sei o quê. O meu, né? Eu não uso mais mini saia depois dos. Eu tenho 60 anos, continuo usando mini saia porque eu gosto. Enfim, né? São essas posturas, mas o que a gente discute também é essa pressão social, né? Para que o velho e a velha se comportem de uma determinada maneira. E isso em qualquer questão. Isso é uma das questões que a gente vai apontar daqui a pouquinho, Fátima, que são os modelos construídos para um bom envelhecer. O que quer que seja que represente isso, né? O que afinal é um bom envelhecer? Para mim, para você, tudo isso é muito subjetivo. Então, eu vou começar a seguir um pouquinho desse roteiro que eu propus, mas, por favor, é como a Maria Luísa acabou de falar, né? E o Marcos está aí super atento também. Vão colocando no chat qualquer observação, qualquer questão que vocês queiram estar abordando, porque isso daí aumenta essa nossa roda de conversa, né? Alarga essa nossa roda de conversa, fica mais gostoso, né? Então, só para dar uma ideia, né? Essa nossa abordagem, a gente quer pensar como é que a contemporaneidade olha como a nossa cultura é construída, como o olhar é construído para se perceber o velho e o envelhecimento, né? Eu costumo dizer, eu costumo apontar como exemplo que a cultura, na verdade, é uma teia de significados. Quer dizer, não só foi eu, teve um outro autor que disse isso, que é o Goethe, né? Que ele diz isso, justamente, a cultura como uma teia de significados, e a gente vai abordar como essa teia de significados é construída, né? Quando a gente fala dessa questão do olhar para a velhice, para o envelhecimento. E que significados são postos para esse momento da vida, né? Porque, na verdade, o envelhecimento é um processo. Você envelhece a partir do momento da concepção, quando a gente tem a concepção, depois o zigoto, a mórula que se forma, enfim, tudo isso também já faz parte do envelhecimento. É um equívoco, não, né? Nós somos direcionados a pensar que você envelhece a partir de uma determinada idade. Na verdade, o envelhecimento é um fluxo, né? A vida é um fluxo. E uma das questões que eu costumo colocar também é isso, né? Como é que você vai falar da vida, da potência da vida, da importância da vida, se a gente vai negar o envelhecimento? Qual que é a outra opção? Eu sei que isso é uma coisa pesada de se dizer, né? Mas qual que é a outra opção ao envelhecimento? É morrer, né? É morrer jovem, enfim. Então, eu sei que é pesado a gente colocar dessa forma, mas é um pouco por aí. Então, a gente vai nessa procura dessa investigação, qual que é o lugar que a velhice ocupa na nossa cultura, né? O lugar, a forma como olhamos para esse sujeito que envelhece, para esse sujeito que que é considerado velho. E aí vou partir para um primeiro ponto. A gente nunca pode falar de velhice ou de processo de envelhecimento. São velhices, são processos de envelhecimento. Ninguém envelhece da mesma forma, né? Nenhum sujeito é igual ao outro. Então, eu acho que o Marcelo captou bem e já colocou esse primeiro slide, né?
que nós temos aqui? Quando a gente fala de velhices, a gente fala da velhice do negro, a gente fala da velhice do indígena, a gente fala da velhice do branco, a gente fala da velhice de quem tem um status social considerado mais importante, enfim, um status social. A gente fala do artista, a gente fala do não artista, a gente fala da mulher trans, a gente fala do homem trans, a gente fala da mulher homossexual, a gente fala do homem homossexual. Querer dizer que todos esses sujeitos envelhecem da mesma forma é um grande equívoco. Isso é o primeiro ponto que eu quero colocar, e daí vem essa questão que a gente tinha posto lá na frente, né? Se a gente não pode falar de uma velhice, se a gente só falar de velhices, se a gente não pode falar de só um processo, se a gente falar de processos, como é que a gente vai falar de modelo? Existe um modelo para um bom envelhecer? Existe um modelo para envelhecer? Eu, particularmente, acho que não, e eu coloco essa pergunta para vocês aqui, que estão participando desse nosso bate-papo também, né? Dessa nossa roda de conversa. É possível, diante de tantas particularidades, vivências, experiências diferentes que cada ser humano vive, é possível falar de um modelo só? Na minha opinião, não. Mas o que temos socialmente, dentro do imaginário social, encontramos várias conselhos, prescrições, para que o velho, esse sujeito que envelhece, esse velho, essa velha, se acomode dentro de um modelo. Só que o que acontece quando você se acomoda dentro de um modelo? Você encarcera a vida, você encarcera toda essa potência que você tem da vida. Pode tirar o slide, Marcelo, obrigada. Esse é o primeiro ponto, né? Se somos todos diferentes, não é possível envelhecer da mesma forma. O segundo ponto que eu quero abordar, e aí a gente vai estar trazendo aqui, né? Como o cotidiano representa ou mostra o processo de envelhecimento, né? O cotidiano, a cultura do cotidiano, como nos deparamos no dia a dia, diante de propagandas, diante de representações em novelas, filmes, diante de notícias de jornais, diante do discurso que se usa para falar sobre o velho, sobre a velha. Que entendimento disso nós construímos? Lembra da teia de significados? Que entendimento nós construímos nós, eu digo a sociedade, em torno da questão do envelhecimento? Mas antes de abordar isso, eu quero trazer antes uma outra consideração. Quem é o velho? Né? Afinal, a gente está falando do velho, da velha, tal. Quem é o velho? Então, eu vou trazer primeiro dentro de uma questão política de legislação, né? O velho aqui no Brasil, desde o Estatuto de 2003, que foi promulgado em outubro de 2003, o Estatuto do Idoso diz que o velho é aquele cidadão que tem idade igual acima de 60 anos. Aí você pode perguntar assim para mim, mas poxa, mas quem que decide o que é 60 anos, né? Aí também nós vamos dentro dessa grande esfera de instituições, de estruturas que são criadas para determinar quem é aquele velho. Então, nós temos a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a Organização Mundial da Saúde está extremamente conhecida agora, obviamente, né, por conta de todas essas questões aí da pandemia que a gente vive desde 2019, né, desde 2020, final de 2019, 2020, né? A OMS, uma das questões que ela aponta é assim: quem é considerado velho em países em desenvolvimento é ela que determina. Tem toda uma legislação, toda uma estrutura normativa, tal, ela que determina. Para países em desenvolvimento, que até algumas décadas atrás, quando eu estudava no ensino fundamental, eram os países não desenvolvidos, né? Então, essas nomenclaturas foram mudando aí no decorrer do tempo. Para os países em desenvolvimento, no qual o Brasil se encaixa, é considerado idoso aquele cidadão acima de 60 anos. Por quê? Porque a OMS faz um estudo da econômica, questões sociais, acesso à saúde, enfim,
tem toda uma elaboração para dizer, olha, nesse local, nesse território, o cidadão idoso, para questões de políticas públicas, legislação, enfim, é um cidadão acima de 60 anos, porque a expectativa de vida nesse país é tal, 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 tal. Tanto que nos países em desenvolvimento ainda está, Maria Luísa, se você souber até dessa informação, até onde eu sei, ainda é considerado o cidadão acima de 65 anos nos países desenvolvidos, né, Maria Luísa? Porque houve há pouco tempo, acho que no começo desse ano, se não me engano, houve toda uma discussão que essa normatização estaria sendo alterada, mas até onde eu sei não foi alterada. Então, retornando, quem é o cidadão idoso no Brasil, segundo o Estatuto do Idoso, promulgado em 2003 a partir de 60 anos, fala uma... O que eu tenho ouvido falar, inclusive comentei esses dias, de uma pesquisa na Itália que dizia que atualmente o idoso, a pessoa idosa com 75 anos, estaria equivalente em termos de qualidade e de funcionalidade do idoso, da pessoa idosa com 60 anos na década de 60. Então, assim, haveria essa discussão sobre alterar e aumentar. Mas isso é um estudo apenas, e vários países têm manifestado esse tipo de estudo, até pela questão da Previdência, né? Das leis previdenciárias. Marcos queria falar alguma coisa, né, Mar? Aproveitando aí a brecha, né? Então, tem alguns comentários e algumas perguntas também. Né? Até em relação à questão do modelo de envelhecimento, a Suzane comenta aqui que o denominador comum deve ser o respeito. Envelhecer com respeito, consigo mesmo e com o outro. Né? E a Lilian comenta que não existe mesmo um modelo, né? O que deve existir são diretrizes para orientar quanto às questões de saúde, né? Alimentação, atividade física e participação social. E aí, sobre o tema idade, a pergunta é exatamente essa, né? Por que no Brasil é 60 anos, enquanto na Europa e nos Estados Unidos é a partir dos 65? Perfeito, eu espero já ter respondido, né? Então, a OMS tem toda essa normatização a partir de estudos econômicos, de acessibilidade, acesso à saúde, enfim, de outras questões. Então, nos Estados Unidos e Europa, a partir de 65 anos, e como bem lembrou a Maria Luísa, existem várias dessas pesquisas e estudos. Existe um também em Portugal, Maria Luísa, não sei se você já teve acesso, também em Portugal tem algumas pesquisas um pouco nesse direcionamento. Agora sim, eu vou esquecer um pouquinho o meu roteiro, né? E só trazer um pouquinho não provocação, mas assim, uma reflexão para a gente construir juntos mesmo, né? Quando a gente fala dessa... eu concordo totalmente quando a Suzane diz que, na verdade, a gente tem o denominador comum tem que ser o respeito, né? E quando a gente fala de respeito, a gente fala do olhar para o outro, do escutar o outro. E o que a gente tem no dia a dia, normalmente, porque a gente vive num sistema capitalista que é privilegiado, né? Quem ainda produz para esse sistema. Eu vou falar isso assim, muito rapidamente, né? Então, o que acontece? O velho, como ele está nessa situação não produtiva, bem entre aspas, viu, gente? Bem entre aspas, porque a vida não pode ser contaminada pelos preceitos da economia. A vida exige preceitos e diretrizes totalmente diferenciados. Então, se eu vou partir do olhar para aquele sujeito, ou esse velho, essa velha que está ao meu lado, só a partir da perspectiva econômica, eu estou empobrecendo esse olhar, certo? Então, o que acontece? É muito comum a gente ouvir, né? Ai, velho, fala sempre a mesma coisa, porque a velha também fica reclamando, ou é teimosa. Olha, lembrem bem dessa reflexão.
A pessoa é teimosa ou a pessoa está dentro dos seus direitos como sujeito de exigir que seja respeitada e seja ouvida? Isso é algo que eu estou jogando mesmo para a gente colocar aqui. E a Maria Luísa também trouxe uma coisa bem interessante, né? Essa pesquisa da Itália, que aponta que o sujeito, o velho ou a velha que tem hoje 75 anos, é diferente desse velho, dessa velha lá que tinha 75 anos, sei lá, há uma década, 2 décadas, talvez. Não estou contestando isso, né? Até porque, enfim, mas qual é o perigo dessas colocações? Por exemplo, está voltando, eu sei que não tem nada a ver, mas só para situar de como essas questões são construídas. Está voltando muito fortemente aqui no Brasil agora aquela tentativa de imposição da lei da maioridade penal, né? De diminuir a idade para essas questões de penais. E um dos argumentos também que é utilizado é assim, o jovem de 18 anos, sei lá, de 15 anos hoje é diferente do jovem de 15 anos atrás. O que eu estou querendo dizer com isso? Que são construídas argumentações para se garantir, para se convencer que as pessoas, né, que a vida pode ser colocada em caixinhas, porque a gente vive na contemporaneidade, e isso várias pessoas tenho certeza que aqui no decorrer da semana vão abordar isso, a gente vive em caixinhas, né? Então, a nossa sociedade coloca a criança vai para a escola aos 7, tira a carteira de motorista aos 18, pode ter título de eleitor aos 16, pode casar sem consentimento dos pais a partir dos 21, e por aí afora. O que a gente faz? A gente vai colocando em caixinhas, eu digo a gente porque fazemos parte dessa sociedade, né? Então, nós vamos colocando tudo em caixinha para quê? Para melhor controlar. Com isso, a gente consegue um controle sobre o jovem, a gente consegue um controle sobre o corpo jovem, a gente consegue um controle sobre o velho, sobre o corpo velho. E a grande sacada, e isso é uma das coisas que mais me interessa, eu já fugi totalmente do meu roteiro, que eu ia colocar 3 coisas. A primeira é essa questão da diversidade da velhice. A segunda, como é que essa cultura obriga ou enquadra a velhice e o processo de envelhecimento dentro de perspectivas apenas negativas. Essa é a segunda. E a terceira, que é a que eu mais gosto, que eu mais me interesso, são as resistências possíveis a esse cotidiano, a essa tentativa de uma normatização, a essa tentativa de controle, a essa tentativa de modelar, porque a Miriam também falou, não tem modelos, né? O que tem são diretrizes de saúde, enfim. Então, me diga, amanhã o doutor Wilson Jacó vai estar aqui com vocês, façam essa pergunta para ele. Todo mundo, se a gente for pensar em termos de funcionalidade e tal, todo mundo envelhece do mesmo jeito? De forma alguma. Eu tenho 60 anos, sou diferente da minha vizinha aqui que tem 61, que tem 59, ou o que quer que seja. Então, o que é mais importante? A gente perceber as singularidades, as vivências, né? A construção de cada uma da vivência desses sujeitos. Uma das coisas muito comuns, por exemplo, eu tive o privilégio, né? Eu fui com bolsa do SESC em 2012, eu fiz em Granada um curso na Universidade de Granada sobre atividades intergeracionais, né? Um dos equívocos, na minha opinião, que sempre são cometidos é assim, vamos fazer atividades intergeracionais, porque é interessante, e é realmente interessante, não estou colocando contra, não. Mas, normalmente, a perspectiva é assim, porque o velho tem muita coisa para passar para o jovem, como se o jovem de 10 anos, de 5 anos, de 12 anos, não tivesse experiência nenhuma.
não tivesse vivência nenhuma, então, se coloca em determinado momento, se coloca, nossa, toda essa experiência, né? Toda essa sabedoria, toda essa questão, isso também não deixa de ser uma face do idadismo. Todo velho é sábio? Todo velho você cruzou, assim, você fez 60 anos, você se torna o sábio, o acolhedor. Todo velho tem que ser acolhedor? Nada disso. Então, o que eu estou trazendo, retrazendo e falando novamente para vocês? A questão da singularidade da vivência de cada sujeito. Isso que é extremamente importante. Marcelo, você coloca para mim o slide a partir da carteira de cigarro? Eu já saí totalmente do meu roteiro, viu, gente? Se eu me perder um pouco, eu vou pedir perdão aqui para vocês. Está muito Professora, bom, Celina. Pois não. Celina, assim, aproveitando, uma pergunta aqui também, de novo, da Fátima, sobre movimentos organizados de resistência ao idadismo. Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, Fátima, eu particularmente não conheço. O que eu conheço por exemplo, nós temos o movimento dos aposentados. Lembra, não sei a sua idade, Fátima, mas quem é da minha idade vai lembrar, algumas décadas atrás, o grande movimento de aposentados que aconteceu pelo 147%, né? Isso daí foi uma reunião de velhos e velhas, né? Uma associação que se movimentou em torno. O SESC mesmo tem um histórico assim muito importante, particularmente os grupos que participavam das ações do SESC dentro do trabalho social com idosos, de participação efetiva de estudos para contribuir, por exemplo, para a Política Nacional do Idoso. O que eu quero dizer com isso? Que são movimentos que não têm, pelo menos que eu conheça, se alguém conhecer aí, bota aí que eu vou atrás. Que não são específicos a respeito de contra o preconceito ou contra os estereótipos, mas são movimentos que mostram a força e a potência desses velhos e velhas. Por isso que eu acho que, se você olhar de uma outra perspectiva, Fátima, você vai encontrar nesses grupos, sim, uma forte resistência e uma forte oposição justamente a esses elementos de preconceitos. Não sei se eu te respondi. Maria Luísa, desculpe. Você conhece algum movimento nesse sentido? Eu, particularmente, não conheço. Eu conheço alguns que se intitulam ativistas da longevidade. Né? Sim. Então, acho que é exatamente nessa direção que você falou. Né? São pessoas pessoas e grupos, né? Que trabalham nessa perspectiva de tudo que ainda é produtivo em termos de velhice, Sim. né? E não contra alguma coisa, né? Contra o idadismo, exatamente. Acredito que até pelo movimento que eles fazem, que esses grupos fazem, eles acabam despertando essa questão do preconceito, que é o que é intitulado como idadismo, e que isso precisa ser feita uma reflexão, não se coloca uma pessoa a partir dos 60 anos dentro de uma caixinha, né? Até quando você falava sobre aprender entre gerações, de fato é uma troca, né? Acho que eu tenho 4 netos, né? E eu sei que eu aprendo bastante com eles, porque às vezes eles vêm com experiência que dizem, vovó, é assim. Eu digo, mas como? A vovó não tem no smartphone. Tem sim. Aí vão lá, encontram e me mostram. Eu aprendo com eles. É uma delícia. Essa troca é maravilhosa. Com certeza. Depois eu volto para essa questão, que eu tenho uns exemplos assim bem interessantes para dar para vocês, inclusive dos museus sobre intergeracionalidade, inclusive dos museus orgânicos no Nordeste. Mas deixa eu voltar aqui, porque senão eu já estou correndo, eu já sei que eu vou perder o tempo, mas vamos que vamos. O mais importante é a gente dialogar mesmo. Essas imagens que estão aqui na tela, que o Marcelo colocou para a gente, são imagens de carteiras de cigarro que eu vou fotografando, que eu encontro na rua, né? As carteiras de cigarro, todos vocês sabem, né, que há algumas décadas tem aquela mensagem: o Ministério da Saúde adverte, fumar faz mal à saúde, fumar é prejudicial à saúde.
E aí, dentro dessa esteira também, desse tipo de campanha, enfim, há algumas décadas, as carteiras de cigarro estampam essas imagens, assim, eu peguei as mais simplesinhas, mas assim, tem umas imagens bem complicadas, né? Tem uma, por exemplo, que é um homem esquálido numa cama de hospital, cheio de tubo, cheio de não sei o quê, né? E aí embaixo, assim, você tem câncer, né? Essas que eu peguei para trazer aqui, para exemplo, para vocês, são um pouquinho mais maneiras, até mais softs, né? Mas ao que eu quero interessa bem. Então, essa primeira imagem que vocês vão ver está escrito assim, ó. Carteira de cigarro. E por que eu trouxe carteira de cigarro, gente? Porque a gente está falando da cultura do dia a dia, a cultura do cotidiano. Como essas mensagens vão introjetando em nós que a gente quase que nem percebe. É como se fosse uma osmose mesmo, né? Vai penetrando nas nossas células. E por isso que eu sempre digo, né? Que tudo a gente tem que ter um olhar crítico, né? Tudo a gente tem que ter um olhar crítico. Essa pesquisa que a Maria Luísa falou assim, o velho de hoje, de 70 anos, é igual ao velho de 60. O que tem por trás disso? Eu não estou dizendo que eu não estou negando, só estou dizendo assim, indague a essa pesquisa e diga assim, o que você está querendo dizer com isso? A mesma coisa, quando você encontra uma coisa dessas no dia a dia, no teu cotidiano, pergunte a você mesmo, o que você está querendo dizer com isso? Então, essa primeira carteira de cigarro é bem simples, tem um olho, né, de uma pessoa e diz assim, se você fuma, você adoece, né? Bem genérico, se você fuma, se você adoece. A segunda carteira, que é uma carteira diferente, diz assim, se você fuma, você sofre. É uma fotografia bem pequenininha, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma pessoa com a boca aberta e na língua tem um ferimento bem feio, assim, na língua do lado. E a terceira que me interessa para vocês, se você fuma, você envelhece. Você envelhece. Qual que é a mensagem que é essa carteira de cigarro que a gente encontra estampada na padaria quando a gente vai comprar pão, né? Porque agora não é todo um lugar que vende cigarro também, né? Que eu encontro pela rua, jogada pela rua. É o envelhecimento associado diretamente, imediatamente à doença. E aí eu faço essa pergunta para vocês também que estão aqui nos acompanhando. Quem, em sã consciência, quer estar nesse lugar, que é o ser velho, o lugar do velho, enfim, o envelhecer? Quem quer estar nesse lugar, se esse lugar é de saúde, é de falta de saúde, é de fragilidade, é de incompetência, é de ser ranheta, é de ser chato, quem é que está? Ninguém quer estar. Aí, quando alguém fala assim, isso a gente ouve muito também, né, no dia a dia, especialmente quem. Desculpe, eu vou me entusiasmando, eu engasgo. Quem é que quer, no dia a dia, estar nesse lugar? E aí a gente ouve muito, né, especialmente de profissionais que atuam diretamente com a pessoa idosa, né? O velho diz que ele não é velho, né? Que ele não quer. É claro, eu também não quero dizer que eu vou estar no lugar do velho, porque se o lugar do velho é da doença, é da fragilidade, é da chatice, é da teimosia, é da burrice, é do descompasso com o que vivemos agora. Não, o velho não gosta de tecnologia, o velho não gosta daquilo. Mentira! Papai morreu aos 90 anos em 2016. Uma pessoa extremamente simples, escultor, trabalhou a vida inteira. Uns 5 anos antes dele morrer, ele já tinha uns 80 anos, 80 e tantos anos, ele virou para mim e falou assim: me compra um notebook. Ele morava na cidade de Ourinhos. Eu fui e comprei um notebook para ele. Aí a gente passou a conversar não era ainda Meet, nada disso, eu esqueci agora, qual que era o programa? O Skype, exatamente. Instalamos o Skype, me compra um celular, o celular dele está até aqui, eu tinha deixado aqui para mostrar para vocês. Comprou um smartphone. Em
Enquanto isso, a minha mãe, que tinha 5 anos a menos que ele, nunca quis saber de nada. Quando o papai morreu, que a minha mãe veio morar com a gente, eu queria dar um celular para ela, estou trabalhando, qualquer coisa você me chama. Tá? Não, quis o telefone fixo. O que eu estou querendo dizer com isso? Somos diferentes. Felizmente somos diferentes. Então não dá para dizer, nenhum velho gosta de tecnologia. Eu tenho 61 anos, eu adoro tecnologia. Não acho que é a panaceia do mundo, mas curto, gosto de fuçar, gosto de fazer. E sou, dentro dessa nossa legislação, sou considerada uma pessoa velha. E faço questão. Em 2013 eu parei de fazer tintura nos cabelos. Isso daqui foi uma atitude política, né, em 2013. Porque é isso, eu estou envelhecendo, qual que é o problema de eu mostrar que eu estou envelhecendo? Eu não me sinto feia, particularmente. Então, dessas carteiras de cigarro, muda para mim, Marcelo, o slide, o próximo. Uma outra forma de opressão que a gente encontra também no dia a dia. Isso daqui, talvez a Marinha Berzins, ela tem um artigo muito interessante também sobre como as piadas são uma forma de violência contra a pessoa idosa. Eu não vou dar spoiler, mas talvez a Marinha talvez ela até aborde isso. Porque essa questão do humor também, esse humor, por exemplo, isso daqui eu recebi, não sei se vocês receberam, mas eu recebi por WhatsApp, por e-mail, foi infernal, né? Então diz assim, atenção, passando no seu bairro de dia, de tarde, de noite, o cata-véio. Se encontrar algum véio teimoso na rua, entre em contato, buscaremos na hora. O que a gente está falando? Como a cultura no cotidiano vai mostrando para a gente, vai se entranhando na gente, que a gente não percebe que isso é uma atitude, além de violenta, porque o humor pode sim ser usado como forma de violência e de opressão, vai mostrando para a gente como vai contaminando o nosso dia a dia que a gente não percebe. Para algumas pessoas da área da gerontologia, quando eu recebi, que eu mostrei esse meme, falei assim, mas é engraçado. Engraçado, não é engraçado. Qual que é a associação que quer se fazer? Por exemplo, aqui em São Paulo, eu moro aqui no bairro da Vila Mariana. Alguns anos atrás, tinha um serviço da prefeitura, que até onde eu sei não existe mais, mas tinha um serviço da prefeitura que era o catabagulho. Você ligava, falava, olha, eu tenho tal coisa, então um sofá velho, geladeira, tal, não sei o quê, pá. E nos ônibus, eu sempre andei de transporte público, nos ônibus tinha uns cartazetes, né? Essa semana o catabagulho vai estar passando pelo bairro XYZ, enfim, né? Essa associação é direta. E sempre com aquela ideia, e sempre com de boas intenções, o inferno está cheio, né? Mas sempre com essa desculpa de que é boa intenção. Os velhos, durante a pandemia que vivemos ainda, infelizmente, uma pandemia terrível, né? O velho não pode sair na rua, porque ele é grupo de risco. Todos somos grupos de risco. Mas o velho pode? Sim, pode. Mas por isso ele tem que ficar prisioneiro dentro da sua casa? Pensando que a gente acabou de fazer, ou eu participei da organização o ano passado, da segunda edição da pesquisa Idosos no Brasil, que foi uma parceria entre SESC São Paulo e a Fundação Perseu Abramo. Dentro dessa pesquisa, está lá no site do SESC, né? Depois a gente pode até arrumar um jeito de divulgar, enfim, né? Se você puder colocar no bate-papo, Marcos, é www.sescsp.org.br/TSI, www.sescsp.org.br/TSI, de Trabalho Social com Idosos. Então, essa pesquisa que nós terminamos... Legal. Aproveitando, já que eu interrompi, né? Claro. Só queria comentar aqui que a sua afirmação sobre os cabelos brancos serem um ato político fez bastante sucesso aqui. Diversas pessoas comentando aqui que cabelos brancos é uma atitude manter os cabelos brancos é uma atitude libertadora e econômica, e deixar de pintar os cabelos é um ato político. Amei. Legal.
Obrigada. Econômica sim, né? Porque sei lá quanto é que está hoje em dia, mas R$ 100, R$ 200, sei lá quanto é que é isso, também faz diferença. É isso mesmo, né? Então, voltando, essas duas pesquisas, primeira edição da pesquisa foi em 2005 e essa última agora, nós terminamos 2 meses, gente, antes do início da pandemia. Se a gente não tivesse terminado, a gente não ia conseguir. Mas, de qualquer forma, essa pesquisa, que é uma pesquisa de nível nacional, eu não vou me lembrar dos números direitinho agora, porque eu sou bem ruim para números, mas mais ou menos, cerca de 18% de velhos vivem sozinhos. E mais 30 e tantos por cento vivem com uma outra pessoa. Se a gente pensar que essa outra pessoa pode ser um companheiro, uma companheira, também velha, alguém da família, né? Irmão, irmã, pai, mãe, também velhos. A gente tem uma faixa de quase 50% de velhos morando sozinhos. Como é que ele não ia sair durante a pandemia? Quem que ia ao banco para ele? Quem que ia até a padaria? Quem que ia até... Né? A gente pode até questionar esses entendimentos de que a gente tem que ter, no Brasil especialmente, né, políticas públicas que deem apoio, né, não só às instituições de longa permanência, gente, é Renata o nome da menina que falou no vídeo? Perdão, esqueci agora, que ela é colaboradora da casa. Adriana? Adriana, desculpe, nossa, que erro, perdão. Ela estava falando que ela trabalha com captação. Não deve ser fácil, não deve ser fácil. Por quê? Porque, bom, essa questão das instituições de longa permanência no Brasil é uma outra, daria mais 5 dias de conversa, né, Maria Luísa? Daria mais do que mais de 5 dias, né? De qualquer forma, como dar suporte a esses velhos e essas velhas, né? Que estão sozinhos, enfim. Então, são essas coisas que devem gerar reflexões para nós. Então, voltando um pouco, era aquele meme que a gente estava mostrando, Marcelo, se você puder mostrar o meme do Cata Velho novamente, só para eu seguir na mesma com a mesma lógica aqui do que eu anotei. Então, isso também que está no nosso cotidiano, esse meme que foi passado em um WhatsApp e tal, também é uma forma de opressão, também é uma forma de violência e também é uma forma de a gente de introjetar que o velho a gente não tem que tratar com tanto respeito assim, não. É o velho, é o catavelho, é o cara teimoso, né? Teimoso por quê, cara pálida? Porque não está concordando com o que você fala? Então, assim, não, eu tenho uma prescrição para esse velho, ele tem que ficar em casa, ele tem que fazer isso, tem que fazer... Sei lá o que ele tem que fazer. Se ele não obedece, aí ele é teimoso. Se ele obedece, eu nem vou entrar nessa área, porque eu tenho certeza que pode dar também muitas discussões. Se ele obedece, ele é resiliente. Então, assim, o que é a resiliência também dentro desse espaço, dentro desse momento do processo de envelhecimento? Bom, você muda o slide para mim, Má, por favor? Aí o que nós temos? A gente tem a sociedade, e quando eu digo a sociedade dentro de uma maneira geral, né? Economia, enfim, trazendo uma cornucópia. Quem é da minha idade vai lembrar das lendas que a gente tinha, né? Sobre a cornucópia. A cornucópia é esse objeto que parece um chifre, né, de um animal, é a cornucópia da abundância, ela dá tudo. Você tem a cornucópia mágica, é a abundância de alimentos, de felicidade, de tudo. E o que essa cornucópia nos traz? Muda para mim, Marcelo, por favor. O que essa cornucópia mágica nos traz? Cara, tudo para você não envelhecer. Você que está envelhecendo, você está envelhecendo porque você quiser. Solução para não envelhecer. Você é sempre jovem. Isso são livros. Creme anti-idade. Putz, tem um monte.
pílula anti-envelhecimento é testada. Gente, tudo isso daqui foi a pesquisa que eu fiz agora no final de semana para preparar essa apresentação de hoje. Então, é tudo assim, up to date, tudo assim, atualizadinho. Essa pílula anti-envelhecimento testada pelo exército americano, gente, só rindo, né? Alimentos anti-envelhecimento, quer dizer, eu nem estou dizendo que esses alimentos que estão aqui, açaí, chá verde, enfim, não sejam, quem é nutricionista vai poder falar isso com mais propriedade que eu, não sejam adequados, não sejam benéficos para o organismo, para a fisiologia do organismo. Nem tô entrando nessa questão. Eu sou uma que particularmente amo açaí e amo chá verde. Mas como é que ele é vendido? Com alimento anti-envelhecimento. E aí eu pergunto a vocês, como é que a gente vai envelhecer? Como é que a gente vai pensar no fluxo da vida se a gente quer negar o envelhecimento? Não tem lógica. Absolutamente não tem lógica isso. Muda para mim, Má, por favor, o slide. E aí nós temos uma outra questão que eu também vou abordar muito rapidamente, que eu ia abordar de um jeito mais. Como essa questão do envelhecimento é um tabu, qual que é um dos instrumentos que a sociedade cria para minimizar essas questões? O eufemismo. O que é o eufemismo? Eu não vou chamar velho de... Aliás, eu até gostaria que vocês colocassem aqui no bate-papo e o Marcos vai me falando o que sai. Porque a grande maioria das pessoas com quem a gente conversa, inclusive os velhos, não gostam da terminologia velho e velha, né? Por isso foi criado uma centena. É melhor idade, é o sênior, é o experiente, é o gerontolescente, a vovozinha, é não sei quem, é não sei quem mais. Pode tirar o slide para mim, Má, por favor. Celina, Oi, pode falar, Maria meu pai Luísa. tem 92 anos. Quando ele fala em melhor idade, ele diz assim: melhor idade para quem? Que ótimo, né? Na minha tese de doutorado, eu usei muito poesia, enfim, né? E então eu peguei várias falas, por exemplo, do Manuel de Barros, né? Que é um homem maravilhoso e tal. Foi um poeta maravilhoso. E eu imagino que uma pessoa também, né? Ele, num determinado momento, ele dá uma entrevista para a revista Cult, que aí o repórter vai perguntando, né, o que é a velhice? Né? Ele fala, tudo fica mais lento, né? Tudo fica mais lerdo, mas o Manuel de Barros ele tem uma poesia que se chama O Caramujo, que aí a leitura que a gente pode fazer é isso, né? A potencialidade que existe na lerdeza, na lentidão, né? No devagar, no vagaroso. Bom, mas Manuel de Barros, né? Isso. Aí o repórter fica insistindo para ele, mas como é que é a velhice e tal? Ele vira falando assim: olha, a velhice é uma merda. Para resumir a questão, né? O Deleuze, o filósofo francês, né? Ele tem dentro de uma publicação que é o Abecedário de Deleuze, que é fantástico, enfim, que foi uma entrevista que ele deu e se comprometeu com a pesquisadora que só seria publicado depois da morte dele e tal. Tem um trecho que eu adoro, que ele fala assim, poxa, às vezes eu estou falando para a pessoa que eu estou velha, mas eu não estou falando assim que eu estou velha, que eu estou me queixando da velhice. Não, eu estou falando da minha potencialidade como velho. Aí a pessoa vira para você e fala assim, mas você não está tão velho assim. Ele fala, dá vontade de pegar a bengala, as bengalas que estão lá lá no nosso leilão, dá vontade de pegar a bengala e tacar na cabeça da pessoa, porque é isso. Ele estava falando, não, dentro dessa minha lerdeza, dentro dessa minha possibilidade, dentro dessa minha velhice, tem muita potência. Tem muita potência. Era isso que ele queria, que ele queria colocar, né? E agora, para terminar, que eu não quero estourar o tempo de ninguém, eu estou controlando aqui. Uma outra questão muito importante quando a gente fala Peraí, deixa eu achar meus papéis agora. Quando a gente fala dessa questão de envelhecimento, e a gente já apontou essa diversidade do envelhecimento, né? Por exemplo, quando a gente falou lá
da OMS, que determina dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado território, de acordo com as questões econômicas, sociais, acesso à saúde e tal, que o velho é aquele que tem a partir de 60 ou 65 anos, tal. Nós temos um outro índice que também é muito utilizado pela economia, que é a expectativa de vida. Então, por exemplo, a expectativa de vida aqui no Brasil, eu sou muito ruim para números, viu, gente? Mas eu só anotei assim mais ou menos. Em 2019, pelos dados do IBGE, a expectativa de vida para a mulher girava em torno dos 80 anos, 80 ponto alguma coisa, enfim. E para o homem girava em torno dos 73 anos, né? Então a gente fala assim, que maravilha, no Brasil o homem, a expectativa de vida, né? De acordo com que serve para as referências de previdência social, como bem a Maria Luísa lembrou lá quando ela estava falando das pesquisas, né? Mas o que acontece? Dentro dessa igualdade, bem entre aspas, há também desigualdades abissais. Por exemplo, o Nossa São Paulo lança todos os anos o mapa da desigualdade. Até esse ano eu não sei se já lançou, eu preciso até procurar, mas eu tenho dados de 2020. Nesse mapa da desigualdade, o que ele mostra? Que o ser, lembrando, né? Brasil, em torno de 80 anos para mulher, em torno de 77 anos para homem, expectativa de vida, assim, até quando? É claro que as pessoas podem viver mais ou viver menos, mas isso é uma média, né? Só que o que acontece? O que o mapa da desigualdade mostra aqui em São Paulo, por exemplo? São Paulo, Brasil, eu estou restringindo mais o território. São Paulo, que quem mora na Zona Leste, por exemplo, cidade de Tiradentes, Grajaú, enfim, a expectativa de vida gira em torno dos 58 anos. 58 anos. Mapa da desigualdade. Se vocês colocarem aí no Google, mapa da desigualdade, Nossa São Paulo, tal 2020, vem essas informações. E aí, quem mora Zona Leste, aqui em São Paulo, quem mora na Zona Sul, aqui em São Paulo, por exemplo, no Jardim Paulista, no Alto de Pinheiros, enfim, a expectativa de vida é de 81 anos. 81 anos. Gente, é impressionante, são quase 30 anos. Então, assim, como é que a gente envelhece igual se a gente tem condições sanitárias diferentes, acesso à saúde de forma diferente? E detalhe, essas regiões, né, que são apontadas, cidade de Tiradentes, enfim, são regiões com grande número de pessoas negras e pardas. Então, o que a gente tem com isso? Né? Que os negros, as negras, acabam sendo muito mais prejudicados com esse estado que vivemos, né? Em termos de acesso à saúde, em termos de rendimentos, em termos de tudo. Marcelo, você coloca para mim o slide, por favor? Você me dá uma parte, Celina? Claro. Acho que é uma questão, você já apontou isso, inclusive, mas o Brasil é um país continental, né? Assim, não podemos comparar uma população de 216 milhões de pessoas com a população de Portugal, por exemplo, que é de 11 milhões. É menos do que o município de São Paulo. Então, isso já dá uma média, onde entram muito esse público, e aí você fala da Zona Leste aqui, eu li alguma coisa, não vou saber referenciar exatamente qual foi a fonte, mas que há uma média muito alta de assassinatos de jovens na periferia. Então, isso puxa bastante essa média de expectativa de vida, claro. Porque entram esses jovens de 18, 20, 22 anos que são assassinados, que se envolvem em crimes ou são assassinados pelo contexto socioeconômico mesmo que eles vivem, né? Então, não dá realmente para comparar um país menor com uma média de expectativa de vida com um país continental como o
nosso. Claro. Não, e se você me permite apontar, Maria Luísa, há uma outra questão envolvida. Por que que esses jovens, né, que aí a gente vai fazer a referência da necropolítica, por que que esses jovens nessas regiões são mais assassinados, independente de envolvimentos com situações ilícitas ou não? A gente vê no dia a dia, a gente vê cotidianamente jovens. E outra, mesmo que o jovem estivesse envolvido, caso para ser assassinado, obviamente que não, né? Então, o que nós temos é a força da necropolítica também atuando sobre todo esse contexto. Lembra que a gente falou lá na frente, isso para, né, assim, os companheiros que estão todos aqui nessa nossa roda de conversa. Lembra que a gente falou lá no início dessa tessitura, dessa teia de significados? Tem um significado construído aí, que a vida desse jovem que está na cidade de Tiradentes, lá no Grajaú, ela vale menos do que esse jovem que vive na zona sul de São Paulo. E isso nós tivemos depoimento, nós tivemos entrevista, inclusive, do coronel da assessoria de emprego, da assessoria não, de um coronel da PM aqui em São Paulo, falando que é claro que a abordagem na Zona Sul acontece de forma diferente que acontece na Zona Leste. Vocês veem, gente, que é tudo uma articulação. As coisas não são dadas gratuitamente. Não são dadas gratuitamente. Enfim, mas voltando aqui. Então, quando nós falamos dessa questão do envelhecimento, e voltando a essa questão do idadismo, essa foto que eu trouxe aqui, eu não sei se eu tentei ampliar o máximo possível. Essa foto é da Jill Biden, que é a esposa do Biden, né, o presidente dos Estados Unidos. Essa foto eu tirei porque ela foi divulgada, acho que no mês de junho, julho, alguma coisa assim. Ela estava voltando de uma viagem. E aí vocês vão perceber que ela está de botinha, meia arrastão, mini saia, e ela tem mais de 60 anos. Houve uma manifestação intensa da imprensa nos Estados Unidos, manifestação hipócrita, digamos, né? Porque como ela, uma mulher de mais de 60 anos, vem usar botinha e meia arrastão e mini saia. Gente, quando a gente vê, se a gente pensar em termos de armamentos, de política econômica, os Estados Unidos é ainda a grande potência, uma das, né? A China está tirando um pouco isso. Ainda é uma das grandes potências mundiais. A esposa do cara, que é o mais poderoso, ela não pode usar botinha e meinha arrastão, que ela também vai ser criticada. Mas ela vai ser criticada porque ela é velha. E a Jill Biden, acho que ela é pesquisadora, pedagoga, alguma coisa assim. O que eu quero dizer com isso? Para a gente ver a força de como é constituído todos esses elementos, essas simbologias, esses signos, vamos dizer assim, né? Desses preconceitos. Muda para mim, Marcelo, por favor. E aí nós temos... Ué, a Conceição Evaristo sumiu. Aqui do lado da Sueli Carneiro, gente, deveria ter uma foto da Conceição Evaristo. Por isso que eu te falei, Marcelo, que de vez em quando dá alguns crepe aqui que eu não sei do que é. Mas, enfim, eu trago duas mulheres velhas, negras, que convivem com o idadismo, né? A questão do preconceito contra a idade, sexismo, porque são mulheres, e com o racismo. A Sueli Carneiro, vocês devem conhecer, grande filósofa brasileira, militante dos direitos dos negros e das negras, né? Conceição Evaristo, nossa, né? Essa sumidade da literatura que cunhou esse conceito da escrevescência, né? Que assim, você escreve para viver, você coloca a sua potência nessa criação, que é a resistência da Conceição. Lembra que eu falei lá no começo que o meu terceiro ponto é esse terceiro, das resistências possíveis? E para mim é isso, é justamente essa possibilidade dessa... Aí, Conceição, linda, maravilhosa. Isso mesmo. Então, eu trago... Então, a gente tem a Jill Biden,
que é uma mulher, né, de uma esfera social, de poder mesmo, que a gente sabe que é importante, que convive com o idadismo e o sexismo. A gente tem aqui a Conceição e a Sueli, que convivem com o idadismo, o sexismo e com o racismo. Muda para mim agora também, Má, por favor, o próximo. E aí nós temos um grupo que também, hoje um pouco menos, mas ainda muito invisibilizado, que são os velhos e as velhas homossexuais e os velhos e as velhas trans, que convivem com o idadismo, sexismo, a homofobia, com a transfobia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma pleiade, nós temos uma complexidade desse envelhecimento que não cabe mais, pode tirar, Má, obrigado, que não cabe mais nós falarmos, ou nós, que eu digo nós profissionais, né, e nós que conversamos, que queremos refletir sobre essas questões, não cabe mais falar do velho e da velha ou da velhice, e não cabe mais falar de modernos, porque os modernos não cabem. Como é que o moderno vai caber para tal diversidade que nós temos de velhices e de envelhecimento? E uma coisa que eu costumo chamar a atenção, só para encerrar, que a gente já tá no tempo, né? Para dar tempo até da gente ter outras perguntas, enfim. Primeiro, essa questão do escolher, ter autonomia para escolher, independência para escolher, é resistir. Isso é uma questão. E aí, quando a gente fala da resistência, fala assim, eu tenho que resistir. Eu lembro o Deleuze, como filósofo, que fala também que a resistência se dá no dia a dia. E hoje eu consigo resistir, amanhã eu sou absorvida por toda essa cultura e eu vou ficar tentando encontrar quais as formas, quais as brechas que eu tenho para a minha resistência. E aí, chamando também a atenção para uma coisa que vários pesquisadores falam, né? Se eu vivo numa sociedade machista, machista sou. Se eu vivo numa sociedade racista, racista sou. Se eu vivo numa sociedade gerontofóbica, gerontofóbico eu sou. Por quê? E aí eu vou lembrar novamente uma frase da filósofa Sueli Carneiro, que é maravilhosa, né? Falando sobre essas questões do racismo. Ela fala, nós estamos mergulhadas nessa estrutura racista, por exemplo, e a gente é racista. Isso não quer dizer que todos nós brancos sejamos signatários desse contrato de racismo. Da mesma forma, nós estamos mergulhadas nessa sociedade gerontofóbica. Isso não quer dizer que nós não devamos, todos os dias, olhar para nós, para nossas atitudes, para o nosso discurso, e dizer, e tentar reverter essa questão, essa grande cultura que coloca a velhice e o envelhecimento só como espaço de perdas, não como espaço de potencialidades. Eu quero descobrir as potencialidades. Então, quando eu lido diretamente com o velho, com a velha, seja numa instituição de longa permanência, seja em grupos de convivência como eu atuei, tive o privilégio de atuar no SESC durante 10, 15 anos, só com um grupo de convivência, né, com grupos que a gente propunha ações socioeducativas, né, é olhar para esse sujeito como um sujeito de potência, não como um sujeito de fragilidade apenas, porque senão a gente não sai, e a cultura se muda. A gente não vai mudando, né? Os valores, as formas de a gente olhar várias questões, tal, a gente muda. E a gente tem essa, porque ela é uma construção, né? Essa nossa construção social. Então, a gente tem a obrigação, sim, de mudar para isso. Eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que já passou do tempo. Mas se alguém quiser fazer alguma convocação, é que eu me entusiasmo, gente. Aí eu vou que vou. Não, mas está muito bom, Celina. Eu queria fazer uma colocação antes de passar a palavra para o Marcos, que eu acho que há mais colocações aí para serem divididas com você.
Eu, como arquiteta, eu sou arquiteta que trabalha com gerontologia, então é gerontologia ambiental, e isso, enfim, apaixonei por essa área no momento em que percebi, e assim, cada vez mais se confirma essa percepção, de que uma certa resistência a pensar a velhice como uma fase boa e produtiva, as pessoas não pensam na sua moradia quando eventualmente tiverem perdas funcionais. Então, assim, eu tenho escrito já desde 2015 um blog que se chama Ser Modular, e no Ser Modular eu tenho adotado algumas perspectivas sobre isso. Raramente pensamos em onde e como vamos morar depois que a família, quer dizer, tem um ciclo da família, né? Vamos dizer assim, a família padrão é um casal que daí tem filhos pequenos, adolescentes, adultos, esses adultos saem de casa, o casal se mantém, voltam a viver sós, vamos dizer assim. Então, não é a mesma casa que vai servir em cada uma dessas fases. No entanto, nos apegamos tanto aos objetos, e eu acho que é principalmente um apego aos objetos, que acabamos ficando, às vezes, com casas e imóveis, né, unidades habitacionais, que não nos servem mais, mas a gente se mantém neles. E, não, eu ainda quero morar aqui. Então, tem o envelhecer no lugar, o aging in place, que é o princípio de envelhecer no mesmo lugar, mas que não precisa ser o mesmo imóvel. Né? O aging in place está relacionado a morar num lugar com o qual haja familiaridade. Então, é o contexto da comunidade, é o contexto do bairro, é o contexto daqueles que lhes são caros, daqueles pontos comerciais que atendem às suas necessidades. Queria que você desse uma comentadinha sobre isso. Então, então aí vocês vão me desculpar que eu vou trazer novamente o exemplo do meu pai. O meu pai, eu volto a dizer, uma pessoa extremamente simples, enfim. Mas aí também, a gente está falando de um extrato privilegiado, ele conseguiu fazer isso. Quando ele mudou para Ourinhos, a gente não tinha ninguém em Ourinhos, éramos todo mundo aqui de São Paulo, imagina, né? Ele construiu uma casa sem escadas, com as portas com 95 centímetros de largura, porque ele dizia assim, isso quando ele construiu, quando ele tinha 70 e tantos anos. Ele falou assim, eu não sei se a gente vai precisar de cadeira de rodas. Eu não sei. E ele chegou a contratar um arquiteto lá na cidade de Ourinhos, mas o pai era uma pessoa muito teimosa, e eu sou feliz de ter herdado isso dele, né? Ele brigava com o arquiteto, porque o arquiteto dizia, sabe o que para ele? Que isso era desperdício. Que era desperdício. Fazer a porta desse jeito, fazer uma. Ele tinha um tipo de uma rampinha, né? Saía da cozinha, ia para um hallzinho, lá chovia muito e tal. Tinha um tipo de uma rampinha. Era tudo para o arquiteto é desperdício. E aí, Maria Luísa, a gente volta àquela questão, né? Eu tive o privilégio de ser orientada no meu mestrado pela professora Beltrina Corte da PUC, né? Provavelmente muitos de vocês a conhecem. Uma coisa que a Beltrina sempre traz é isso: a necessidade do envelhecimento ser tema em todos os campos. Em todos os campos. Então, assim, se você é uma arquiteta, se você é uma costureira, se você é enfim, né? Se você é uma pesquisadora da área sei lá, de automóveis, ou de o que quer que seja, né? A questão do envelhecimento ela tem que estar em todas as áreas. E aí, Maria Luísa, vamos retomar também a questão do nosso Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso diz no seu artigo 21 ou 22, não me lembro exatamente qual, que deveria ser implantado nas escolas, né, dentro dos currículos escolares, essa ideia do envelhecimento, né, essa reflexão sobre o envelhecimento. Por quê? É claro, né, tudo isso aproxima, derruba barreiras, enfim, essa questão dos estereótipos, do preconceito, mas faz com que a criança passe a pensar também no próprio envelhecimento. Porque se você não pensa, é isso que você falou. E aí, se você me permite, Maria Luísa, tem uma dissertação de mestrado de uma
de uma menina lá da PUC, é uma dissertação, eu acho que de 2008, 2009, uma coisa assim. Se chama O Calor do Lugar. Ela se baseou em Bachelard, né? Então, ela fala dessa questão quando a gente fala assim, mas o velho não quer sair daquele lugar, tal. Como é essa construção, né, do velho naquele determinado lugar? A gente já sabe, por exemplo, pesquisas já indicam, por exemplo, que quem está demenciando ou em estado de demência já posta, que você alterar um lugar que essa pessoa está vivendo pode ocasionar uma série uma série de questões, né? Pode piorar o quadro dessa pessoa, enfim. Então, tudo isso, Maria Luz, eu concordo totalmente com você. Essas coisas elas precisam ser olhadas, elas precisam ser pensadas. Mas o que se põe normalmente? Eu não vou falar da arquitetura, é claro que você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Tem aquelas coisinhas já organizadas, pré-prontas, né? E eu não estou nem falando de casa pré-fabricada, não. Eu estou falando de olhares, né? Já postos, já preparados, já prontos. Aí Padrões. você. Oi? Padrões. Padrões, exatamente. Já tem aquele padrão, você vai lá e vende. Você vende para todos os lugares. Só para terminar mesmo, para vocês verem como é complicado essa questão, por exemplo, eu moro num prédio que é um prédio de trabalhadores, né? São 8 andares apenas e 2 apartamentos por andar. Mas o meu apartamento tem 50 metros quadrados, é bem pequeno. A minha vizinha de cima, o arquiteto sugeriu para ela, o vizinho de cima é um duplex, o arquiteto sugeriu para ela fazer uma escada com vão que fica solto. O que acontece? Se ela, é que eu tenho sorte de ter vizinhos assim muito delicados, né? Sempre, quando alguém muda, é alugado, a gente sempre conversa um pouco, enfim, né? Porque senão você não dorme, você não fica durante o dia, porque é aquele papapá. Porque o que o arquiteto faz? Eu te dou a ideia. O que vai acontecer com os teus vizinhos, você que sabe. A gente sabe como é que estão as construções hoje. E ontem eu vi uma notícia que tem um prédio nos Estados Unidos que tem, sei lá, quantos andares, nem lembro, um prédio muito alto, um prédio que só vive biliardários, né? Que os caras estão processando a empresa agora, porque o elevador faz barulho, tem o negócio de recolher lixo lá, que parece que faz barulho. Tá todo mundo, todos esses bilionários, processando a empresa que construiu. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Todo profissional tem que ter a responsabilidade do olhar para o seu trabalho e para o meio, todo profissional. Seja eu como gerontóloga, ou enfim, como pesquisadora, que estou nesse processo de olhar para o velho, para o cidadão idoso, seja o arquiteto que vai propor que tipo de espaço é mais adequado, ou que tipo de porta é mais adequado, enfim, por aí. Né? Isso, eu Passei de confesso novo, gente. que no início desse meu interesse pela moradia na velhice, eu enfrentei bastante preconceito. Porque Imagino. a pergunta do tipo, qual é a diferença da casa para o velho da casa para o novo? E esse eu não ouvi uma vez só, ouvi várias vezes. Tive que argumentar muito. Precisei me aprofundar um pouco nos fundamentos da gerontologia para conseguir, dentro do âmbito da universidade, dentro da faculdade de arquitetura, demonstrar que tem diferença. E que pode ter diferença. Nem é questão de ter, pode ter. Né? E que a casa deve refletir a necessidade e o desejo de quem mora. Mas eu não quero me estender mais, Marcos. Você tem aí algumas colocações? Em primeiro lugar, muitos elogios em relação à palestra, né? Muita gente elogiando, conteúdo inspirador, esclarecedor, ainda sobre o ato político dos cabelos brancos. Marlene, da Casa Andina Lobo, excelente, muito obrigado pelas ideias para a reflexão. A Adriana e a Rosemary também agradecendo, classificando a palestra como excelente, né? Inspiradora, bastante dinâmica. Tá bem? Eu só queria avisar a todos que estão assistindo aí que eu postei no chat o CNPJ da Casa Andina Lobo para o Pix, então tomem nota, né, e ajudem a casa. E também mandei o link do leilão da casa, do leilão beneficente da Casa Andina Lobo.
Tá bem? E até como curiosidade, né, Celina, você comentou ali a respeito da bengala, mas só queria dizer que o item mais procurado do leilão da Casa Andina Lobo não é uma bengala, mas é um sticker de caminhada, né, um bastão de caminhada. E tem diversos bastões de caminhadas lá, mas tem um lá que está com 10 lances, né? E as pessoas estão brigando por esse bastão lá no leilão. Então, muito interessante. Né? E outro item também que está muito procurado são os relógios de corda, né? Então São achei bastante interessante lindos. também. Enfim, então lembrando que o leilão ele é beneficente, toda a arrecadação vai para a Casa Andina Lobo, né? Dê seu lance, no sábado estaremos de volta aqui para ver o resultado do leilão. De volta para você, Maria Luísa. Obrigado, Celina. Obrigada, gente. Muito bom, Marcos. Lembrar que esse vai ser o fecho de ouro dessa semana, primeira semana do idoso. Celina, eu queria continuar um pouquinho com você. A sua palestra realmente é muito boa, você é muito envolvente com as suas colocações. Quando você falava sobre a questão da produtividade na velhice, né? Como as pessoas se descobrem potentes na velhice, me fez lembrar de Cora Coralina, né? Que Opa! iniciou assim teve coragem, não sei se esse é o termo correto, mas de apresentar as suas ideias em termos de poesia depois de uma certa idade. Então, acho que é tão importante a gente considerar essas colocações, e isso me pareceu também uma demonstração do que é a dificuldade de enfrentar esse preconceito, esse idadismo. Né? Claro, foi uma época antes, hoje já se reflete muito mais sobre esse enfrentamento, vamos dizer assim, né? E voltando um pouco nesse tema que é o que eu consigo discorrer um pouco mais, que é da arquitetura, eu percebi durante bastante tempo que os cursos de arquitetura, de fato, não abordavam isso. E quando existia algum interesse dos estudantes em desenvolver projetos dessa natureza, eles eram encarados de uma maneira bem preconceituosa. Então, eu considero esse comentário que você fez sobre a educação gerontológica, desde a escola, é muito importante não só pela compreensão do ciclo de vida, e o que isso é importante em termos de respeito e da capacidade que cada um tem ao longo da vida, mas também para olhar para si mesmo, né? E aceitar cada uma das fases. Existe uma teoria de que nós, vamos dizer assim, o auge da nossa formação fisiológica é 24 anos. Então, a partir dos 25, nós começamos a declinar. Quer dizer, quando eu comento isso em sala de aula, aquele espanto de que aos 25 anos nós começamos a envelhecer, impacta muito. Né? Você diz, como assim? Não, dos 25 aos 35 é quase imperceptível, quase. Dos 30, ou a gente resiste a perceber, né? Dos 35 aos 45 se torna um pouquinho mais evidente. Dos 45 aos 55, mais ainda. Depois, aos 65, então, a pessoa realmente percebe que a velocidade das transformações, não vou falar em perdas, é bastante mais rápido, talvez pela percepção daquele tempo que a gente ainda vai viver, né? Considerar se eu cheguei aos 50, e os outros 50? Pois hoje estamos muito mais tendendo a sermos centenários, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que você traz umas coisas assim bem interessantes, Maria Luísa, para mim vai pintando várias coisas, né? A primeira, quando você fala desse preconceito que você acaba sofrendo como profissional, pensando, porque hoje nós somos regidos pela lógica de mercado, né? O que é econômico, o que não. Eu nem vou entrar nesses detalhes, mas, por exemplo, a minha pesquisa de doutorado, e essa pesquisa que eu sigo agora, é como o neoliberalismo contamina e tenta propor subjetivações para os sujeitos
estarem aptos ou a seguirem, melhor dizendo, os preceitos desse neoliberalismo. Então, o que eu quero dizer com isso? Neoliberalismo tem essa questão, por exemplo, do consumo, né? Então, o consumo bom é quando você gasta. Se você é um empreendedor e você vai construir enfim, uma casa, você quer economizar o máximo possível, não é isso? O empreendedor, enfim, o que quer que seja. Porque essa lógica do consumo, quem vai comprar a casa é que vai consumir esse bem, mas esse bem não precisa estar adequado para esse sujeito. Isso é uma das questões. Outra questão, quando você fala assim, 24 anos, né? Que o doutor Wilson Jacó não me ouça, hein? Se vocês disserem que eu falei isso, eu nego. Porque uma das coisas que se coloca, não é, eu estou brincando, mas a gente já ouviu por aí, assim, que durante a sua vida, a juventude, ou o que quer que seja, a gente precisa poupar para a velhice, né? Veja como essas questões econômicas contaminam o que a gente chama de vida. Então, essas mensurações, com 23 anos, não dá para dizer, porque cada sujeito é um sujeito, cada indivíduo é um indivíduo, fisiologicamente falando, né? Então, se eu estou aqui, a poluição aqui dessa região vai me afetar de uma maneira que meu metabolismo, eu não estou dizendo, vejam bem, eu não estou dizendo em momento nenhum que não há uma questão fisiológica de declínio até. Vocês conhecem, né, Maria Luísa, o livro da Simone de Beauvoir, Velhice, né, A Velhice, que ela escreveu na década de 60, mas foi publicado na década de 70. Ela tem 2 capítulos que ela só fala tintim por tintim, quais estão todas as transformações fisiológicas, né, que a gente vai ficando até com medo, né? Veja, não é que não aconteça transformações, obviamente acontecem as transformações, mas é como você encara essas transformações. E aí eu uso como um link para falar uma outra questão que você trouxe, que não é uma adaptação, mas é uma criação de forma diferente. Quando você fala da Cora Coralina, a gente traz toda a potência da arte para que esse sujeito mantenha esse fluxo de vida, esse fluxo vital. Então, a gente está falando de Cora Coralina, Saramago também começou a escrever mais velho, enfim, a gente tem vários exemplos, mas os exemplos que eu mais gosto, e infelizmente eu acho que não ia dar tempo, não trouxe para cá, mas, por exemplo, tem um vídeo no YouTube que são do grupo das mulheres do Rosário dos Negros aqui da Zona Leste. Então, é um grupo de mulheres, tem mulheres velhas e tem mulheres mais jovens, claro, né? Que se organizaram em torno da igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Negros, lá na Penha. Então, o que elas fazem? Elas cantam, elas dançam, elas movimentam essa energia por meio da arte. E por que eu costumo, e isso eu reitero, não é que foi se adaptando, não, foi criando de um jeito diferente. E aí eu quero contar 2 histórias rapidinho. Eu tive o prazer de entrevistar para a revista Mais 60, que eu era a editora lá do SESC, até 2021 agora, quando eu me aposentei. Não, mentira, até 2019. 2020 e 2021 eu estava dentro de uma área de direitos humanos. Eu tive o prazer de entrevistar a Shoko Suzuki, não sei se vocês conhecem, é uma grande ceramista, maravilhosa. E eu tive o prazer de entrevistar a Dorothy Lerner, que é uma bailarina, ambas com mais de 80. A Shoko, se não me engano, estava com 86 quando eu a entrevistei. A Shoko é uma ceramista muito famosa, ela tem um forno, eu não sou da área, eu não vou saber explicar para vocês, mas assim, é um forno que é dos mesmos moldes que se usava no Japão, enfim, ela tem toda a obra dela é maravilhosa. E a Shoko, ela tinha dentro do perfil da obra dela, ela fazia uns pratinhos pequenininhos que eram desenhados, enfim. Quando eu a entrevistei, ela tinha sofrido um derrame, né? Tinha passado por um derrame pouco tempo antes. E ela me explicando que o lado esquerdo ficou mais frágil, ficou com menos força.
E ela continuou fazendo esses pratinhos. Quando eu perguntei para ela como ela continuou fazendo os pratinhos, ela disse assim, que primeiro ela fazia assim, né? Punha aqui e cavava o coisa com a outra mão, né? Como ela perdeu a força, o que ela fez? Ela fazia na perna. Aí o desavisado que está do lado, fala assim, ela adaptou. Ela não adaptou nada, ela está criando de uma outra forma. É uma outra forma de criar e de continuar absolutamente viva, potente. A Dorothy Lerner é uma bailarina, ela mora lá na cidade, ela estava aqui em São Paulo quando eu entrevistei, mas ela mora na cidade de Tiradentes. E há alguns anos atrás, ela sofreu um acidente muito grave, tanto que até hoje ela anda com bandagens assim, tanto nos punhos como nos tornozelos. Foi uma coisa bem grave. Anda mais devagar, tal. Só que o que acontece? Ela dança de uma outra forma. Ela adaptou a dança. Não, ela não adaptou nada. Ela está criando uma outra coisa, ela está criando uma outra obra. Quando eu falo das mulheres do Rosário dos Negros aqui, é a mesma coisa. Quem é de Minas, talvez conheça as Meninas de Sinhá. As Meninas de Sinhá, que é um grupo também de mulheres velhas e que hoje percorrem o Brasil inteiro. Como é que começou a história delas? Era uma comunidade pobre, né, de um extrato social com mais dificuldades, enfim, era uma comunidade. E aí uma das mulheres percebeu que as outras mulheres vizinhas, comunidade mesmo, né, ia no posto de saúde pegar antidepressivo, tal, porque a gente sabe também, né, todos aqui sabemos desse problema da medicalização para o velho, né? Então, e aí o que ela propôs? Chamou as vizinhas, falou assim, vamos ficar aqui trocando, conversando. Elas criaram essas formas. Depois se transformaram, gravaram o disco, tal, mas o início era outro. O início era justamente essa vontade. E aí, só para terminar, no Nordeste eu tive o prazer de participar de um encontro no Instituto Itaú Cultural, que era sobre mediação cultural, e eu falei sobre a questão da mediação e a pessoa idosa. E tinha uma companheira que participou de um encontro, que ela falava dos museus orgânicos lá do Nordeste, né? Que são esses museus? São velhos que dançam, que tem toda uma perícia, né? De fazer instrumentos, enfim, lá no Nordeste. E eles transformam a casa em museu. E aí o jovem vai, conhece, sabe da experiência. O que é importante isso, essa convivência? Porque a gente sabe que a convivência permite que você, se você está disponível para isso, olhe, escute o outro, né? E aí essa convivência faz com que você veja a riqueza do outro. E aí desconstrói a possibilidade de desconstruir preconceitos e estereótipos é maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente usa essas questões, né, de não consegue fazer mais isso, não consegue fazer mais aquilo, mas algo ele consegue fazer. E não é questão de produtividade, porque eu tenho que ter produtividade, não. Tem que fazer sentido para ele, para esse velho, para essa velha. Faz sentido para mim? Tá bom, então eu acompanho. Porque essa coisa, e uma outra questão, essa coisa de a gente ter a vida como oposição à morte, na minha opinião, é um equívoco, né? É vida e morte, né? Se a gente coloca como oposição, a gente fala assim, nossa, estou chegando no fim da linha. Não está chegando no fim da linha. Você está cumprindo esse fluxo vital. E a morte faz parte da vida. Ela não é oposição, ela faz parte. Ela está inserida nesse contexto. Essas questões, essas perspectivas que a gente precisa acostumar a olhar por um outro lado, de uma outra forma. Não sei se eu te respondi, Maria Luísa, desculpe. Respondeu muito bem, é muito interessante ouvir você o tempo todo. Você falou agora da vida como antagonismo de morte, como contrário de morte, e também a questão da doença versus saúde, né? Também, muito bem lembrado.
Muito bem. Quando me perguntavam o que um arquiteto está fazendo num curso de gerontologia, o que eu dizia assim, morar bem é saúde. Pensar a saúde a partir de uma perspectiva holística, né? É muito mais amplo do que a negação da doença, né? Sim, sim. Celina, você me fez lembrar, você falou das mulheres artistas que desenvolvem suas potencialidades e que fazem de acordo com a sua preferência, de acordo com a sua possibilidade também. Não é adaptação, de fato, me fez lembrar de uma colocação da Clarissa, uma psicanalista, Clarissa Píncola Estés, que em Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala muito do papel feminino nas histórias de fadas, nos contos infantis, enfim. Mas ela tem um trabalho também que se chama A Dança das Mulheres Sábias, que é uma questão das avós, né? das velhas, que tentam passar para os noivos jovens a ideia de o que é a vida, né? É muito interessante essa leitura, porque elas dançam, 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 para fazer refletir e sentir a própria resistência física e a compreensão psicológica do quanto é importante a vida, né? A dança das Segundo mulheres a cultura sábias, né? indiana, a dança gera vida, né? Gera a vida, exatamente. Muito bom. Celina, muito obrigada mesmo. Eu que Adorei agradeço. também sua palestra, acho que todos nós gostamos muito e gostaria de deixar para você, se quiser, umas últimas palavras para encerrar a sua fala, por favor. Não, só agradecer muito a todos os companheiros e companheiras que aqui estão. Foi delicioso. Para mim, é diversão, é uma delícia, um prazer. Muito obrigada. Eu também, palmas para você. Gostaria de Para agradecer nós, também ao suporte do Marcelo, a presença da Edna, da doutora Edna, e principalmente o suporte do Marcos, que ficou aqui nos dando esse apoio na parte da comunicação com o público que está nos acompanhando. E queria Os elogios não param. Aí, Parabéns, Celina. pode falar, Marcos. Mais alguma coisa? Apenas elogios, muita reflexão, e que bom. A palestra foi gravada, nós vamos divulgar isso nas redes sociais da Casa Andina Lobo, para quem perdeu o começo. Ótimo, muito bom. Queria, então, mais uma vez lembrar do leilão do sábado. O Marcos já discorreu aí, já descreveu que há uma série de produtos interessantíssimos, de itens interessantíssimos que já estão lá constando no site para que as pessoas possam ver, já possam dar lances. Então, essa é uma ideia muito divertida e muito importante para a Casa Undina Lobo, que precisa desse apoio. E lembrando também, mais uma vez, se alguém quiser fazer uma transferência, quiser fazer uma doação, pessoas físicas ou jurídicas, né, o Pix da Casa Undina Lobo é o CNPJ, que é 62 788 484 1000 ao contrário 32. Então, fica aqui mais uma vez a dica. E amanhã nós teremos a palestra com o Dr. Wilson Jacó sobre a saúde do idoso. Estaremos aqui novamente com vocês e muito obrigada pelo acompanhamento hoje e esperamos que tenham gostado muito como nós gostamos. Abraço a todos. Pronto. acabou. Muito bem. Deu certinho, Super Marcelo. obrigada, viu, pelo apoio, Marcelo, Marcos, Maria Luísa. Muito bom. Me desculpa se eu falo demais, viu, Celina? Não, você falou, não, imagina, gente.